Aleluia, glória a Jesus. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024, 9h05 da noite. Deus é bom em todo tempo. O nossa semana começou, o Senhor tem abençoado, o Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor deu fôlego de vida a você, a mim. O Senhor tem nos abençoado, nos permitido ainda viver nesse tempo onde muitos não conseguiram concluir o dia ou não acordaram. Eu quero convidar você hoje a estar com seu coração agradecido. Minha irmã, mas a situação não está boa. Tem tido muitos problemas, mas ainda assim tem o seu coração agradecido. A palavra de Deus afirma que no mundo nós temos aflições, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos dá força, o Senhor nos sustenta. Então, ainda que as situações estejam adversas, vamos treinar o nosso coração e a nossa mente a ser agradecido. Eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo teu amor e a tua misericórdia que tem nos alcançado. Senhor, a tua palavra afirma que a tua misericórdia, o teu amor, as tuas bênçãos têm corrido atrás de nós, têm nos alcançado, nós temos sido abençoados por ti, porque o Senhor assim tem feito em nossas vidas. Pai, eu lhe agradeço. Quero lhe agradecer pelo dia de hoje, por esta semana que se iniciou ontem, pelo culto que demos a ti, pelos irmãos que aqui estão, que vão estar, Senhor, pela oportunidade de conversar, de estudar, Senhor, de meditar na Sua palavra. Obrigada por aqueles que têm se esforçado a estar conosco numa segunda-feira à noite, onde nós poderíamos estar dormindo, descansando. O Senhor tem renovado as nossas forças para estarmos aqui, juntos, Senhor, meditando na Tua palavra. Obrigada por esta liberdade de te servir e que a tua voz, a tua palavra chegue até os confins da terra. Senhor, nós aguardamos o teu retorno. Ansiamos, Senhor, pelo dia que o Senhor virá nos buscar. Então, Senhor, nos ajuda, nos ensina a pregar a tua palavra, para que esse dia chegue logo, Senhor. Muitos estão desesperados, precisando de uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, e o Senhor é a verdade que liberta, a única palavra, a única verdade que existe. Senhor, nos usa como canal de bênçãos a proclamar a tua palavra nos quatro cantos desta terra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, João, quero convidar você a apanhar a sua Bíblia, o seu caderno de anotações. Quem gosta de uma caneta colorida, quem gosta de marcar, vai aí, arruma um cantinho para você poder sentar um pouco, né? Forçar um pouquinho, porque a gente sabe que o nosso corpo ele quer descansar, ele quer dormir, ele quer comer. Nosso corpo ele quer folgar, diz a palavra. Então, eu quero convidar você a fazer esse teste, tá? Tá dando sono, tá dando vontade de dormir, essa mulher falando na sua cabeça, faz o seguinte, senta, se você tiver com muito sono, vai lá, lava o rosto, pega uma água, senta no lugar, pega a sua Bíblia, pega um caderno de anotação, uma folha, uma caneta e anote. Ajuda a sua mente a guardar e vai ajudar você a não dormir. Enquanto isso, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, nosso querido, amado evangelista, profeta, discípulo, homem de Deus, amado do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido João. João, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 31 a partir do 31. Amém? João 8, 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu:
Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Gente, lembrando que o Evangelho de João é um evangelho direto e reto, tá? João vai falar sobre a divindade de Jesus, o poder que Jesus tem para libertar, para salvar, para curar, para transformar. Jesus vai focar aqui no capítulo 8 a partir desse versículo 31 que a gente leu, de uma conversa um pouco acirrada que ele teve aqui com os fariseus, os líderes da época, tá? Os líderes da lei, que a gente já falou sobre isso, a lei que a gente fala não é a lei de Roma, mas é a lei religiosa, a Bíblia deles da época, são as pessoas que ensinavam. Então, para a gente lembrar aqui, eu gostaria que você acompanhasse e fizesse na sua mente uma cena. No início do capítulo 8, Jesus cura, né? Cura não, ele perdoa uma mulher que foi flagrada em adultério. Queriam apedrejar essa mulher, levaram somente ela diante do Senhor e falaram que ela tinha sido flagrada em adultério e queriam apedrejar essa mulher, matar ela a pedras. Só que Jesus perdoa os pecados dela e eles vão embora e ela também vai embora, né? O Senhor a libera, diz para ela ir embora, que os pecados dela estão perdoados, para ela ir e não pecar mais, tá? Não voltar a cometer o pecado. E depois disso, Jesus começa a ensinar e a dizer quem ele é. Ele fala que ele é a luz do mundo, quem segue não vai ficar em trevas. Ele continua falando, continua pregando. Lembrando que já tem um tempo que a gente está vendo que os fariseus, os líderes lá da lei religiosa, estavam debatendo com Jesus, falando com Jesus, discutindo com Jesus, acusando Jesus de blasfêmia, acusando Jesus de endemoniado, acusando Jesus de estar fazendo coisas que ele não poderia fazer, de curar no sábado, fazendo várias acusações a Jesus, várias acusações, indo literalmente de frente com Jesus, atacando Jesus assim, claramente na frente de todo mundo, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Eles achavam, alguns que estavam protegendo a lei, que a lei tinha que ser cumprida, mas a gente vai ver que
né? Eu ouvia dizer antigamente que de boa intenção o inferno estava cheio. É mais ou menos isso. Não tinha uma boa intenção. Ah, eles estavam inocentes, não sabiam. Não, não era assim que estava funcionando. Eles sabiam exatamente o que estavam dizendo, só que eles estavam cegos pelo pecado, presos na religiosidade, não queriam entender que precisavam ser perdoados, precisavam se arrepender. Então, fica difícil, né? Fica complicado. O que é que vai acontecer? Todas as vezes que Jesus fala, todas as vezes que Jesus prega, todas as vezes que Jesus fazia um milagre, todas as vezes que Jesus estava ensinando, eles vão bater de frente com Jesus, eles vão acusar Jesus. Isso talvez esteja trazendo à sua mente alguma situação em que você vê pessoas que estão falando de Jesus, que vivem uma vida dedicada ao Evangelho, dedicada ao amor às outras pessoas, dedicada a Jesus, dedicada a Cristo, e são atacadas muitas vezes sem motivo algum. A gente vê a Bíblia sendo atacada, a gente vê a igreja sendo atacada, a gente vê Jesus sendo atacado, mas tentando humilhar o nome de Jesus, desmerecer o poder de Jesus. A gente sabe que isso é impossível, mas tentando envergonhar o nome de Jesus. Por que que isso acontece? A gente vai ver que isso não é novo, tá? O que que aconteceu aqui? Jesus continua falando, ele estava falando que o texto quem ele é, dizendo do testemunho dele, dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele é Jesus Cristo, que ele foi enviado pelo Pai, que ele tem poder, e ele vai falando. Só que os doutores da lei eles vão fazer o seguinte, eles precisam de testemunha. Eles querem uma testemunha, eles querem ter certeza, mas como que Deus vai validar ele mesmo? Jesus usa o quê? O próprio Pai para dizer que ele está dizendo a verdade. Quando a gente está diante de uma audiência, por exemplo, a gente precisa levar testemunhas, ter testemunhas ou contra ou a favor. Pessoas que vão validar o que a gente está falando, quer dizer, confirmar o nosso testemunho, ou pessoas que vão contra. Jesus vai usar o próprio Deus, porque quem é que pode validar o testemunho de Jesus? O próprio Pai, tá? Isso a gente falou na aula passada. Você pode ir lá no YouTube e assistir lá, que está explicado melhor. Nessa conversa, os ânimos vão ficando acirrados, tá? O clima vai ficando quente. Toda vez que Jesus estava ensinando, pregando, fazendo tudo isso que a gente falou, os fariseus estão ali perto, eles vão ficar acusando. E a gente vai ver o porquê que eles vão acusar, o porquê que eles vão atacar. No 31, quando a gente leu aí, vai na sua Bíblia, diz assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, essa palavra aqui está indo direto para quem? Creu em Jesus, tá? Pessoas que creram em Jesus. Aí Jesus diz assim para essas pessoas: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, primeiro a gente crê, né? Primeiro eles creram, os judeus creram. Depois, o que que acontece? Jesus fala assim: agora você tem que permanecer, tá? Firme nos meus ensinamentos, firme na minha palavra, para você poder ser discípulo. O que que é discípulo? É aquele que está ali disposto a aprender, que está ali recebendo do Senhor para poder praticar. Esse é o discípulo, tá bom? Então Jesus está dizendo isso para quem? Para quem creu. Então a gente entende o quê? Existe uma ordem aí. Só tem como permanecer firme nos ensinamentos de Jesus se primeiro crer. Então, primeiro, a gente precisa crer. Depois que a gente crê em Jesus, a gente vai começar a caminhar para permanecer firme aonde? Na palavra. Jesus diz que aquele que permanecer firme vai ser realmente discípulo. Aí o 32 ele fala assim, ó, e conhecerão a verdade os libertará. Então, a gente crê em Jesus, permanece firme na palavra, caminha firme com o Senhor para se tornar discípulo, e nessa caminhada a gente vai conhecer a verdade. E essa verdade vai nos libertar.
Jesus está falando para quem creu. Jesus diz isso para a gente. Permanece firme em mim para que sejam livres. No 33 ele diz assim: eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? O que a gente pode entender aqui no versículo 33 é que quem está respondendo isso é quem está ouvindo, mas não é para quem o Senhor direcionou a palavra, tá? Por quê? O que que acontece aí? Olha aí na sua Bíblia no versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quem creu nele. Ele está falando para quem creu. Só que naquele meio do povo ali tem, lembra dos fariseus, que a gente estava falando agora há pouco, dos doutores da lei, dos religiosos ali, eles estão ali em volta, eles estão querendo acusar Jesus o tempo todo. Aí eles se metem na conversa e dizem assim: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Se chegar para a pessoa e falar assim, você é escravo, vai dizer assim, escravo aonde? Nunca fui escravo. Ele está dizendo aqui, é isso que eles estão falando, nós nunca fomos escravos. Como que a gente vai ser livre se nós nunca fomos escravos? Aí Jesus responde para eles no 34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus vai falar duro aqui, ele não vai fazer rodeios. Ele diz para eles assim: olha, vocês pensam que são livres só porque são descendentes de Abraão, mas eu vou dizer uma verdade. Quem vive pecando é escravo do pecado. Não adianta ser descendente de Abraão e continuar pecando. Não adianta nascer na igreja e continuar pecando. Não adianta ir na igreja de vez em quando e continuar pecando. Não adianta ler a Bíblia e continuar pecando. Não adianta jejuar e continuar pecando. Não, 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 não. Continuar pecando só mostra que nós somos escravos do pecado. Isso são palavras de Jesus, gente. Vamos ficar atento que é Jesus que está dizendo. João transcreveu aquilo que Jesus falou. Lembra que João era um dos discípulos mais chegados de Jesus. Ele vai dizer aqui, ó: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por quê? Porque vive pecando, não consegue parar de pecar. Então é escravo do pecado. Já ouviu a pessoa que tem um vício dizer assim: quando eu quiser eu paro, mas ela nunca consegue parar? Ela é escrava daquele vício. É assim que o pecado faz. A gente não quer reconhecer o pecado, porque é vergonhoso reconhecer o pecado, é constrangedor, é dolorido, é terrível reconhecer o pecado, confessar o pecado, mas só tem esse caminho. A gente precisa reconhecer, confessar, se arrepender, aí nós seremos perdoados, aí nós seremos livres. É isso que Jesus está falando aqui. Olha, segue comigo. 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Jesus vai começar a explicar o que é ser escravo, quais são as limitações do escravo. O escravo pensa que faz parte da família. Ele começa a fazer a gente fala que é uma analogia, um simbolismo. Era muito comum naquela época terem escravos, não que a Bíblia apoiasse a escravidão, tá? Lembra que a Bíblia não passa a mão no pecado, mas ela não esconde. Tinha escravos, ele não, a Bíblia não está dizendo que é bom ter escravo. A Bíblia diz que tinham, que existiam escravos, como infelizmente existe hoje em alguns países, tá? Então vamos lá. O que que Jesus está dizendo aqui, ó? O escravo não tem lugar permanente na família. Então ele não pertence àquela família para sempre. Só quem pertence a essa família é quem é filho. Ao 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus começa a falar o seguinte: lembra
que Jesus é o Filho de Deus, certo? Jesus e o Pai são um. Jesus sempre diz assim, ó, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Tudo que Jesus fala, tudo que Jesus faz, ele aponta para o Pai, tá? Ele, é tudo por ele, eu faço por causa dele, eu estive com ele, eu faço o que ele mandou. Então Jesus vai começar a mostrar, olha, só quem é filho pode libertar quem é escravo. Só quem é filho. Pensa, vamos tentar viajar aqui, se a gente conseguisse imaginar um pouco. Claro que não vai ser idêntico, mas se você pudesse fazer uma viagem no tempo, lá na época de Roma, você está numa casa onde existe um escravo, tá? E nessa casa existe o dono da casa, o pai de família, ele tem um escravo, e esse dono da casa ele tem um filho. O escravo, ele tem os seus deveres, as suas atividades, e em alguns casos, dependendo da família, ele tinha até alguns cuidados. Ele não pode sentar à mesa para comer, ele não dorme no mesmo lugar que o filho, mas ele caminha dentro da casa, ele cuida da casa, ele conhece tudo. Existiam alguns escravos que tudo era colocado nas mãos deles para que eles cuidassem da família, cuidassem dos utensílios. Mas lembra que é escravo, não é filho. Esse pai que é dono do escravo, ele tem um filho. Esse filho ele recebeu do pai autoridade por herança, porque ele é filho, ele é herdeiro. Esse filho pode libertar o escravo. Então, é esse exemplo que Jesus está dando. Eu sou filho de Deus, então eu posso libertar da escravidão do pecado. Só eu posso fazer isso. Então, Jesus vai dizer assim: olha, o escravo não tem, versículo 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Por quê? Porque o escravo ele podia ser vendido. O escravo ele nunca faria parte literalmente da família. Ele não era adotado, ele era um escravo. Agora o filho não, ele sempre vai fazer parte da família. O filho pode ir embora e depois pode voltar. Ele continua sendo filho. O filho longe, ele continua sendo filho. Ele perto, continua sendo filho. Agora, o escravo, ele nunca vai ser filho. Só quem tem o poder e a autoridade para libertar é o filho. E Jesus vai ser claro aqui. O que que ele diz aqui no 36? Portanto, se o filho, quer dizer, ele, na minha Bíblia aqui, filho está até em letra maiúscula, tá? Se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres de quê? Lembra que eles estão aqui discutindo com Jesus. Eles pensam que por ser descendente de Abraão, está tudo certo. Estou com um lugar garantido na eternidade. Mas a gente precisa entender que não é assim que funciona. Jesus está sendo claro aqui. Ele diz: ok, vocês orgulhosos dizem que são descendentes de Abraão, mas não é porque vocês são descendentes de Abraão que vocês são salvos. Não é porque eu faço as coisas certinhas que eu sou salvo. Não é porque eu sou de descendência de meu pai, minha mãe era pastor, nasci na igreja, que eu sou salvo. Se eu não crer em Jesus, como foi dito lá no começo, permanecer firme na palavra, eu não serei discípulo, eu não serei livre. Eu preciso entender que eu tenho que abandonar o pecado, porque é possível, mesmo estando aonde eu estou, seja numa vida religiosa, seja fingindo ser religioso, seja qual situação for, no meio do povo de Deus, eu posso ainda estar nesse meio e estar escravo do pecado. Isso é um perigo. Por quê? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo com esse povo? O orgulho. Olha, eu sou descendente de Abraão. Nada vai acontecer comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Quantas vezes, não, 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 eu não tenho, tá tudo ok. Minha salvação está garantida. E as coisas que eu já faço de errado aí, é uma mentirinha aqui, uma fofoca ali, alguns pecados que não deveriam ser.
Nenhum deveria ser, mas existem alguns pecados que se tornaram aceitáveis. Nenhum pecado deveria ser aceitável. O pecado afronta diretamente a santidade de Deus. Então, ou nós somos livres em Cristo, ou nós somos escravos do pecado. O Senhor Jesus mesmo disse no 34: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Minha irmã, mas como que eu vou conseguir então deixar de pecar? Através de Jesus. Ele foi claro: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele vai dizer aqui que ele sabe muito bem quem é Abraão. O pessoal aqui vai falar assim para ele: olha, nós não somos escravos. Por quê? Porque eles estão com a cabeça lá no Antigo Testamento, lembra? Que eles sempre jogam para lá. Então eles estão pensando nisso. Ó, vamos lá no 39. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Jesus vai começar a dizer diretamente de que eles não são filhos de quem eles pensam que são, de que eles não estão na posição que eles pensam que estão. Vai começar a dizer diretamente: olha, vocês não são descendentes de Abraão como vocês pensam. Se vocês entendessem o que Abraão fez, que ele creu e obedeceu, vocês estariam fazendo a mesma coisa. Então vocês são filho do pai de vocês. Aí no seguinte ele fala assim: protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. 42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Lembra que eu falei? Jesus apontando para o pai? Ele é filho. Então ele fala: o pai que me enviou. 43. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Por que que eles não escutam? Eles acusam Jesus de estar endemoniado, mas eles estão endemoniados. Quando nós não queremos ouvir, não, 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 não me fale. Não, 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 não aponte meu problema. Não diga o meu pecado. Não diga que eu tenho que me consertar. Não fale, não fale. Não, não, eu estou correto. Não, não, não vem me corrigir, não vem me chamar atenção. Não vem me ensinar. Eu que tenho que estar ensinando. Quem é você para me ensinar? Quando nós não queremos ouvir, né? A gente não quer escutar, nós deixamos de ser filhos de Deus. A gente começa a agir feito esse povo. A gente pensa que está tudo bem, mas está tudo errado. A gente começa a não entender por que que a linguagem, Jesus fala assim para eles, olha, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Eles tinham que estar entendendo, afinal das contas, eles eram os professores da Bíblia, eles eram os pastores, eles eram que ensinavam na sinagoga, os que ensinavam na igreja da época. Eles tinham que saber, mas eles não estavam entendendo nada. O que Jesus estava dizendo, ainda que eles entendessem, soubessem tudo de cor, todo ao pé da letra, a letra da lei, eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Quando nós estamos totalmente escravos do pecado, a gente não consegue entender o que Jesus está dizendo. Se o Espírito Santo, apenas o Espírito Santo, pode nos convencer, diz a palavra, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem num ponto específico que só ele sabe onde é, e ali ele nos convence que nós somos pecadores. Se isso não acontecer, a gente pode ser doutorado, pode ser ter todos os doutorados que pode existir de teologia, a gente vai continuar perdido. Existem muitas pessoas que
Tem uma intimidade tão grande com Deus, tão grande com Deus, e não tem muito ensinamento, mas ama a palavra. Tem outros que aprenderam muito, também continuam amando a palavra. É necessário amar Jesus, é necessário que o Senhor Jesus nos dê a humildade de entendermos, para entendermos o nosso pecado. E o Espírito Santo é que faz isso. Só que eles estavam completamente surdos e totalmente enganados pelo pecado, pelo orgulho, pela soberba. A palavra de Deus diz assim: os soberbos o Senhor rejeita. Ele rejeita, ele resiste ao soberbo. Pensa, Deus resistir a mim. Eu estou perdida. Eu na minha soberba e o Senhor me resistir. Não quero, eu resisto, não quero saber. Eu estou perdida. A soberba é algo que nos afasta do Senhor. Eles estavam cheios de soberba. O que que é isso? É um orgulho ao extremo, totalmente embriagados no seu orgulho. Aí o que que vai acontecer no 44? Vocês pertencem ao pai de vocês. Lembra que antes ele falou: se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês agiriam de forma diferente? Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês? Isso está aí no 41. Se você quiser, você pode até fazer uma ligação na sua Bíblia, do 41, uma seta para o 44, porque Jesus fala assim: olha, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Mas ele, na hora ali, ele não diz quem é o pai deles. Mas aqui no 44 ele fala quem é. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Jesus, literalmente, bem claro assim, está dizendo: vocês são filhos de Satanás. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Vocês não querem realizar as obras do meu pai. Vocês não querem obedecer. Vocês só querem a mentira. Vocês não querem saber da verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vamos lá. Olha como tudo se encaixa. O que que Jesus falou lá no começo? O filho pertence à família, lembra? O escravo não. Para a gente pertencer a uma família, a gente tem que ter um pai, tá? O pai aqui que o Senhor Jesus está falando é Deus. Lembra? O pai enviou Jesus. Ele diz: eu sou o filho e ele é o pai. Se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Certo? Jesus diz: olha, eu sei quem é meu pai. Ele me enviou. Agora vocês não são filhos do mesmo pai que eu. O pai de vocês é o diabo, vocês são filhos do diabo. Jesus não tem meias palavras aqui com eles. Jesus é claro. Vocês são filhos do diabo e querem realizar o desejo dele. Quando a pessoa ataca, quando a pessoa vem com afronta, vem com palavras de ataque, a gente precisa entender, a palavra é clara, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O que que é isso? Não é contra pessoas, mas contra o mundo espiritual. Espíritos malignos que estão usando aquela pessoa. Por que que os espíritos malignos estão usando a pessoa? Porque a pessoa está escravizada pelo pecado. Então, se ela está escravizada pelo pecado, ela mente, ela engana, ela é orgulhosa. O que que vai acontecer? Ela pede paternidade de Deus e passa a ser filho do diabo. Simples assim. O próprio Jesus falou aqui, ó: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele. Em contrapartida, toda hora Jesus fala: eu sei quem é o meu pai me enviou e eu vim realizar o desejo dele. Nós não estamos nesse mundo para realizar o nosso desejo. Nós estamos aqui para realizar a vontade do Pai. Por quê? Porque quando a gente estudou Romanos, a gente viu que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Mas a vontade do diabo é o quê? Mentir, matar, destruir. 45. No entanto, vocês não creem em mim.
porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, quando a gente não quer ouvir, ou quando a gente vê alguém que não quer ouvir, é porque a pessoa está presa, totalmente presa em seus pecados, em seus delitos. Como que isso pode acabar? Como que a pessoa pode ser livre? Só através de Jesus Cristo. Só através do Senhor. Não tem outro jeito. Porque enquanto nós continuarmos pecando, enquanto a gente continuar mentindo, enquanto continuar enganando, enquanto continuar fazendo as nossas vontades, porque a vontade humana é pecar. Nós nascemos pecadores. Jesus não nasceu com pecado. Então, se a gente continuar nisso, o que que vai acontecer? Continuamos escravos. Ah, mas isso aí é coisa de maluco lá de igreja pentecostal que fica falando que tem que ter libertação. Gente, mas está escrito aqui: vai ser escravo. Foi Jesus que falou. Ele disse: quem vive pecando é escravo do pecado. Minha irmã, mas você mesmo falou que todos nós somos pecadores. E como é que faz? O pecado, a atividade do pecado na vida do cristão tem que ser um tropeção, uma topada que você dá sem querer. Ninguém sai por aí chutando pedra. Ninguém sai por aí chutando os móveis, o canto dos móveis. Quando isso acontece, você sente dor e foi uma distração, foi um momento. Foi uma hora que a gente não teve cuidado, a gente não se protegeu. Assim é a vida do cristão. Ele peca, infelizmente, porque nós somos pecadores. Mas quando o pecado vem, que a gente comete o pecado, o Espírito Santo que está em nós, ele faz que a gente sinta. Como o exemplo que eu dei, você dá a topada, você sente a dor. Na hora, sim, você, né? Tem casos que você chora ou que pessoas perdem a unha, tem coisas que ficam doloridas demais. É isso que tem que acontecer na vida do cristão quando acontece o pecado. Ele percebe, ele sente a dor do pecado, corre aos pés do Senhor e fala: Senhor, me socorre. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu me distraí, eu perdi o controle, eu não vigiei, seja lá qual for a forma que você for orar com o Senhor, e aquilo vai te doer, por quê? Porque você sabe que o pecado afronta a santidade do Pai, e que aquele que vive em pecado, vive pecando, é escravo do pecado. Então não dá para a gente crer num Jesus que é paz e amor. Todo mundo vai ser salvo, tá tudo ok. No final das contas, ele perdoa todo mundo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ele diz que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Como que a gente consegue ser livre? Através de Jesus. E Jesus, ele é a verdade. Hoje a verdade está para muita gente relativa. Verdade não é relativa. Não existe a minha verdade e a verdade do outro. Desculpe. Não, não existe. Só existe uma verdade. E essa verdade é uma pessoa. A pastora Rose está dizendo que o sinal está caindo com frequência, mas alguém está tendo dificuldade? Tá. A pastora Flávia falou para ela, tá bom. Tenta sair e entrar de novo, pastora Rose, para ver se melhora. Talvez seja a sua internet. Amém. Então, o que que vai acontecer aqui? Desculpem. A verdade é uma pessoa. Ela não é relativa. Ela não é mais ou menos. Ah, para mim é verdade. Isso aqui para mim é verdade, para você pode não ser.
Não tem sentido, gente. A gente chegou a um ponto em que a realidade, cada um tem a sua verdade, cada um é o que. Não é assim. A verdade é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. A gente precisa ter um norte, ter uma direção, ter um caminho, ter quem seguir, o que seguir, aonde focar. E quem é? Aonde? É Jesus. Não tem outro jeito. Porque o único que não há dolo, quer dizer, não há culpa. É o único que não pecou, é o único correto. Então eu vou nele. Eu não vou nele se eu tiver dúvida. Eu não vou nele se eu não souber o que fazer. Eu vou em Jesus o tempo todo. Porque até quando eu penso que eu sei fazer alguma coisa, provavelmente eu vou estar errada. Então, a verdade é uma pessoa, se chama Jesus Cristo, e essa verdade nos liberta. Por que que a verdade nos liberta? Lembra que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira? Aonde que Jesus falou isso? Vamos lá. Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo é pai da mentira. Vai lá, ó, acompanha o raciocínio. Se perde, não. Versículo 44. Jesus disse que o diabo é pai da mentira. Jesus disse que o filho liberta, que a verdade liberta. Então, a mentira escraviza, porque a mentira é o oposto da verdade, certo? Para que nós sejamos livres da mentira, livres do pecado, só através da verdade. E quem é essa verdade? É Jesus Cristo. Por isso, Jesus é a verdade que nos liberta. Só através da verdade. Sabe aquela história de dizerem assim: ah, a pessoa prefere não saber a verdade, prefere viver na mentira, é melhor para ela? Todo mundo está sabendo a verdade, mas só ela ali não quer saber, finge que não está sabendo e vai vivendo uma mentira constante, um engano constante, vive numa vida que não é real, que não é a verdade, vive o engano. Todos vão olhar e vão saber quão triste é a vida dessa pessoa. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, inicialmente, de ouvir, é melhor ouvir a verdade, porque a verdade vai destruir todas as obras da mentira. Por isso que a verdade não pode ser algo relativo. O que estão dizendo por aí, que eu tenho uma verdade, outra pessoa tem a outra, isso é mentira do inferno. Existe apenas uma verdade. Apenas uma verdade. Minha irmã, mas existem situações em que parece que tem mais de uma verdade. Não, não tem mais de uma verdade. Se alguém vai comparecer a uma corte, por exemplo, a um julgamento, e querem descobrir quem é o culpado de um homicídio, vai ter mais de uma verdade? Não, naquele dia, no dia 5 foi ele. Aí o outro fala assim: não, mas no dia 6 foi o outro. Mas a pessoa só morre uma vez? Não tem como ter várias verdades. Isso é mentira do inferno. A gente pode ter várias mentiras. Isso é. Agora a verdade só tem uma. Vamos lá, segue comigo. Versículo 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Por quê? Está preso na mentira do pecado, está preso na mentira de Satanás, perdeu a paternidade do Senhor, se tornou filho do diabo. Jesus vira e fala assim: olha, se você não crê em mim, se você não está em mim, você não está na verdade, você não é livre, então você é filho do diabo. Por mais duro que seja, quem não está em Cristo é filho do diabo. Quem não está livre em Jesus, na verdade que é Jesus que liberta, está vivendo uma vida mentirosa nas mãos do diabo, vivendo pecando. Então, quem não tem Jesus não é filho de Deus, é filho do diabo. Jesus está sendo bem claro aqui.
No 47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Não conseguem ouvir a voz do Pai. Por quê? Porque não são filhos desse Pai. Não são filhos do Pai verdadeiro. Não são co-herdeiros de Cristo, irmãos por adoção de Jesus. Não são. Não, não ouvem o que Jesus está falando, não ouvem a verdade, preferem viver na mentira. Vamos lá. Então, quem pertence a Deus ouve a sua palavra, e quem não crê em Jesus é filho do diabo. É terrível, mas é real. Versículo 48. Os judeus lhe responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Olha a acusação. Quem estava endemoniado eram eles. Não, alguns podem dizer assim: Uau, mas cadê o amor de Jesus? Jesus não é amor, ele é amor. E quem é amor diz a verdade. Ele estava dando a chance para aqueles religiosos se arrependerem. Aí eles mudam de assunto e falam assim: não estamos certos em dizer que você samaritano está endemoniado? Sobre acusarem Jesus de ser samaritano, volta lá, vai lá no YouTube, assiste a nossa aula de João, eu acho que é o 4 sobre a mulher samaritana, e você vai entender por que que ficavam acusando Jesus de ser samaritano, tá? Volta lá que você vai entender. Versículo 49, disse Jesus: Não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estão buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus está dizendo o quê? Além dele libertar, ele salva da morte eterna. Só que eles estão endemoniados. Lembra que eles são filhos do diabo, então eles estão endemoniados. Isso é muito lógico. Filho do diabo vai estar endemoniado. Se é filho de Deus, não vai estar endemoniado, tá? Dos opostos. Então, eles estão endemoniados. O que que o diabo faz? Acusa, ele é acusador, ele acusa aquilo que ele faz. Ele quer acusar Jesus de estar endemoniado. Só que Jesus fala assim: olha, eu honro meu pai. Então não tem como Jesus estar endemoniado, ele está honrando o pai. Agora, eles desonram, estão obedecendo à vontade de Satanás. Mas quem obedece à vontade de Jesus jamais verá a morte. Eles, como não estão entendendo nada, 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 nada. Por quê? Porque o pecado cega, o pecado deixa surdo, o pecado enlouquece. Sabe quando passa um tempo, alguma coisa na nossa vida e a gente para e pensa assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? A gente devia estar bom da cabeça, não. Acho que todos já passaram por isso. É exatamente isso que o pecado faz. Ele deixa a gente como se fosse envenenado. Como se a gente tomasse um veneno e ficasse, sabe? É, em português tem uma palavra que diz enebriado, quer dizer, muito levado naquela onda do efeito do pecado, como se usasse uma droga, usasse algo que nos intoxica de uma forma que a gente não vê nada, não escuta e o nosso entendimento é totalmente deturpado pelo pecado. A gente só vê o pecado, a gente só faz o pecado. Então, por eles estarem assim, eles não estavam entendendo, eles não conseguiam obedecer. Então, para conseguir obedecer, primeiro tem que crer, o que Jesus falou lá no começo. E depois, permanecer firme na palavra. Aí será discípulo e será livre por Jesus. Eles não estavam fazendo isso. Quando Jesus fala, olha, quem crê em mim, obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Aí o povo falou assim, tá doido. 52. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu.
bem como os seus profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Quero que você imagine essa discussão. Eles gritando em voz alta, falando: Nosso pai Abraão, quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que Abraão? E acusando Jesus. Quem você acha que é? Versículo 54. Respondeu Jesus: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Fala, olha, eu conheço o Pai, eu não estou me glorificando. E se eu disser que não conheço ele, eu vou ser mentiroso igual vocês. Como eu não minto, eu estou dizendo a verdade. Eu conheço o Pai. Vocês não o conhecem, versículo 55, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Preste atenção. Mas eu, de fato, conheço e obedeço a sua palavra. Quem conhece a Deus, obedece a palavra. Não dá para conhecer a Deus e não obedecer a palavra. Quando a gente deixa de obedecer, a gente deixou de conhecer, a gente abandonou. Abraão, versículo 56, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Aí que os homens ficou doido mesmo. Jesus está falando: olha, Abraão ficou feliz, muito feliz, porque ele veria o meu dia. O que a gente entende aqui é que Abraão, pela fé, já cria e sabia que veria o dia em que o Senhor Jesus, que vai acontecer, onde Jesus virá e reinará para sempre. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o Messias, a vinda de Jesus para reinar para sempre, novos céus e nova terra. Abraão já cria. Porque você se lembra quando a gente estudou Êxodo, que a gente falou várias vezes que Abraão, ele foi salvo pela fé. Tem gente que pergunta assim, mas o pessoal do Antigo Testamento, como é que foi salvo se Jesus ainda não tinha morrido? Foi salvo pela fé. Eles já criam em Jesus. Eles já criam que Deus enviaria. Eles já criam. É pela fé, não é pelas obras, lembra? E Jesus fala que Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Pela fé, Abraão se alegrou. Aí o que que eles vão falar aqui? Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Gente, totalmente. Jesus falando de coisas espirituais, falando de coisa terrena. Jesus falando que ele é Deus, que Abraão já cria nele antes de todas as coisas, mas ele estava assim. Você é novo demais. Como assim? É exatamente assim que a gente fica. Quando nós estamos cheios do pecado, alcoolizados pelo pecado, o que que a gente faz? A gente fica só aqui, ó, só nesse nível. Só no nível material da terra, do pecado, das coisas do dia a dia, das coisas fúteis, da mentira, da prostituição, do adultério, do roubo, do orgulho, da manipulação, da inveja, da calúnia, da soberba, de tudo que é pecado. A gente fica naquele nível. Então, se alguém chegar para falar de algo espiritual, a gente não entende nada, porque a gente não está bem da cabeça, sabe? A gente não está liberto. A gente está vivendo no pecado. E é assim que eles estavam, por isso que a gente não estava entendendo nada. Versículo 58. Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ô glória. Marca isso aí na tua Bíblia. Lembra que João, ele fala assim para a gente: ou você crê ou você não crê que Jesus é Deus? E muitos vêm e falam assim: ah, mas não tem nenhuma parte na Bíblia que Jesus fala assim: eu sou Deus. O, ontem, o evangelista Arman estava até falando sobre isso, né? Que as pessoas questionam: ah, procura lá onde Jesus disse que ele é Deus. Deus não falou que ele era Deus no Antigo Testamento?
Ele fala assim, um Deus com um nome. Ele não diz isso. Ele diz, eu sou o único, eu sou quem sou. Ele chega para Moisés e Moisés pergunta, qual o nome de um Deus? Ele não dá nome, ele diz, eu sou o que sou. Diga que o eu sou enviou você. Não tem o Deus fulano, o Deus ciclano, o nome de Deus não. Diz que o eu sou te enviou. O que que vai acontecer? Jesus fala aqui, olha, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus não fala assim, eu te afirmo que antes de Abraão de nascer, antes de Abraão nascer, eu já existia, ou eu já havia nascido. Eu pareço ter 30 anos, mais 30 e pouco, 33 anos, mas na realidade eu já tenho mais de mil, tantos mil anos. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele diz assim: antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus usa a mesma palavra para se identificar como quem ele é, a mesma palavra que Deus usou quando se apresentou para Moisés lá no monte, lá na sarça ardente. Quando ele vê a sarça pegando fogo, e a sarça não era queimada, não era destruída pelo fogo, aquela planta não era consumida, que ele vai ali, que Deus começa a falar com ele, o pai começa a falar com ele, ele pergunta: tá bom, mas qual o nome do Deus? Lembra? Moisés tinha vindo de uma cultura de muitos deuses. Era Deus do sol, Deus do rio Nilo, Deus da noite, Rã era Deus, Mosca era Deus, tinham vários nomes. Então, qual desses deuses? Qual é o nome que eu vou levar para o povo? Deus diz assim para ele, porque não tem como dar um nome, porque não existe, esses outros deuses não existem. O eu sou te enviou. E Jesus aqui ele fala, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus? Porque eles entenderam o que Jesus falou. Eles entenderam que Jesus estava se colocando na posição de Deus, dizendo eu sou, porque esse eu sou, esta palavra eles conheciam muito bem. Então eles queriam apedrejar Jesus, acusando ele de blasfêmia por se comparar a Deus. Só que Jesus não está se comparando a Deus, ele está dizendo que ele é Deus. Esse capítulo 8 é um capítulo que nos chama a analisar a nossa situação. Cada um de nós, a gente precisa parar para pensar o seguinte: que ponto que eu estou? Eu estou agindo como um filho de Deus, aquele que pertence à família do Pai, que não é um escravo que está ali, não faz parte da família. Estou liberto pelo Senhor, a verdade me libertou, o próprio Jesus me libertou. Estou livre das amarras do pecado. Não vivo mais pecando, sou livre. Ou estou vivendo uma mentira, prefiro não ouvir a verdade, prefiro continuar pecando, prefiro fingir que está tudo bem, afinal eu estou na igreja. Ou eu nasci no Evangelho, ou eu me arrependi, mas continuo vivendo minha vida, afinal me disseram que está tudo bem. Em que situação que nós estamos? Jesus diz aqui claramente no final do capítulo 8, essa parte toda que a gente viu do capítulo 8, que não dá para ficar em cima do muro, não tem muro. Na realidade, não tem muro. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Essa é a mensagem que João deixa clara no capítulo 8. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Existe uma forma de mudar se nós somos agindo, estamos vivendo debaixo das amarras, das prisões do pecado que tem nos aprisionado. Tem como se libertar disso, ser livre disso? Tem. Corre agora para Jesus. Corre para se arrepender. Irmão, mas eu estou na igreja há 20 anos. Se está em pecado, está prisioneiro, não é filho de Deus. Eu estou há
15 anos, ou eu estou há 5 meses, ou eu acabei de me converter. Se ainda está no pecado, está praticando o pecado, é hora de se arrepender agora. Jesus está às portas. Às vezes a gente diz isso e alguns pensam: ah, mas Jesus está dizendo que já vem há muito tempo e ainda não veio. Eu acho que ele não vem, ele vai demorar. Ainda que ele não venha agora, hoje, arrebatar a igreja, ele pode vir hoje buscar a minha alma. A palavra de Deus diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma e que você tem para que serve. Eu vou encontrar com Jesus alguma hora. Eu vou ter que dar conta, prestar conta. E como que eu estou vivendo? Na escravidão do pecado, pecando, mentindo para mim mesmo, fingindo que está tudo bem? Ou eu quero mudar a história? Como que eu faço isso? Entendendo que eu preciso receber essa verdade, uma verdade que confronta. Estou em pecado, estou em adultério, prostituição, estou mentindo, estou com inveja, faço calúnia, manipulo as pessoas, crio confusão, fofoca, seja qual for, a gula, seja qual for o pecado. Senhor, vai mostrar. Nós sabemos em que nós estamos pecando. Ah, a gente sabe. O Espírito Santo nos mostra. É momento de correr aos pés do Senhor, se arrepender, dizer: Senhor, eu me arrependo. E dar nomes. A gente sabe exatamente quando nós estamos aprisionados, quem é o guardião da cela. O guardião dessa cela se chama o quê? Prostituição? O guardião da cela é a gula? O guardião da cela é a manipulação? É a inveja? O guardião da cela é a ganância? É a vaidade? Tem um guardião nessa cela. A gente sabe o nome do guardião. A gente precisa confessar, dar um nome para que essa cela seja quebrada, para que as correntes sejam destruídas pelo poder da verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Amém? Segunda-feira que vem, no nome de Jesus, a gente vai iniciar o capítulo 9. Glória a Jesus. Gente, eu não sei vocês, mas o capítulo 8 de João mexe muito comigo. Me faz pensar, me faz orar, me faz clamar e pedir: Senhor, não me deixe me enganar, não me deixe ser religioso, achar que está tudo bem. Sou descendente de Abraão, para que me arrepender? Estou tanto tempo na igreja, está tudo certo. A palavra de Deus diz que nós devemos nos analisar a nós mesmos e confessar os nossos pecados, e eles serão perdoados. Não existe pecado que não haja perdão quando ele é arrependido. Verdadeiro arrependimento traz o perdão, o Senhor perdoa, o Senhor transforma, só Ele liberta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa enquanto eu bebo uma água, para a gente poder terminar? Glória a Jesus. Hoje nós temos 13 pessoas. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha feito as suas anotações, marcado na sua Bíblia. Vai ajudar você a gravar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nesta noite louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a verdade que liberta. O Senhor Jesus é a verdade, não existe outra verdade. Não existe meias verdades. O Senhor é a verdade que nos liberta. Nessa noite, Senhor, nós clamamos a ti. Liberta os cativos. Vá, Senhor, nos lares daqueles que estão presos no pecado. Seja qual for o pecado, Senhor. Destrói os guardiões da cela. Destrói os guardas da cela do inferno nesta hora. Livra, Senhor, o arrependido diante de ti, das prisões, Senhor, dessa escravidão terrível. O Senhor, só o Senhor pode fazer. Transforma o Senhor em filhos arrependidos, voltando, Senhor, estando diante do Pai. Fortifica, Senhor, fortifica-nos nesse caminho. Permanecer.
para que sejamos verdadeiros filhos e discípulos do Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, Senhor, tira todas as prisões da mente. Transforma as mentes nessa noite em mentes livres pela tua palavra, transformadas pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Fernanda, Bianca, Diaconisa Dineia, pastora Simone, pastor Newton. Tem um Zoom aqui que eu não sei quem é. Missionária Tereza, nosso irmão Otávio e a nossa querida Nayana. Tinha mais gente, mas saiu. Gente, Deus abençoe. Até segunda-feira. Fiquem com Deus. Bom descanso. Amém.